Vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Presente. Vereador Felipe do Nascimento Lopes. Vereador Gelmires da Costa Gomes Filho. Vereador Genilson Drummond de Pina. Presente. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Vereador Leandro Pereira dos Santos. Vereador Lohan Gomes da Silveira. Vereador Messias Carvalho da Silva presente. Vereador Ruriel da Costa Pereira. Feita a chamada a número regimental para dar início à sessão, senhor presidente. Havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão em nome de Deus. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta e comunique aos seus vereadores que se encontram sobre a mesa o livro para o registro do uso da tribuna no pequeno e no grande expediente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Felipe Nascimento Registrar a Lopes. presença do vereador Felipe Lopes. Registrado. E a presença do vereador Gelmires da Costa Gomes Filho. Registrado. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, pauta para a sessão ordinária do dia 14 de abril de 2015, às 10 horas. Expediente. Balancete do Poder Legislativo referente ao mês de março de 2015. Projeto de lei de número 21 de 2015, proponente vereador Gelmires da Costa Gomes Filho. Ementa. Dispõe sobre determinar aos bancos e instituições assemelhadas obrigações relativas ao atendimento aos usuários no município de Armação dos Búzios e da outras providências. Requerimento número 31 de 2015. Proponente vereador Felipe do Nascimento Lopes. Ementa, dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito que envie a esta Casa Legislativa cópia do contrato de prorrogação de concessão da Prolagos no ano de 2012, inclusive dos termos aditivos. Ordem do dia, votação única da proposição. Requerimento número 31 de 2015, de autoria do vereador Felipe do Nascimento Lopes, cuja ementa dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito que envie a esta Casa Legislativa cópia do contrato de prorrogação da concessão da Prolagos no ano de 2012, inclusive dos termos aditivos. Gabinete da Presidência, Carlos Henrique Pinto Gomes, presidente. Feita a leitura da pauta, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício. Gabinete da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, memorando número 43 de 2015. Armação dos Búzios, 14 de abril de 2015, ao senhor presidente. Assunto, ausência da sessão ordinária de 14 de abril de 2015. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, venho através deste comunicar a Vossa Excelência e aos nobres pares que não estarei presente na sessão ordinária do dia 14 de abril de 2015, por estar participando de um compromisso anteriormente agendado para tratar de assuntos importantes para o município de Armação dos Búzios. Valho-me do ensejo para renovar os protestos de elevada estima e distinta consideração, atenciosamente. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Feita a leitura do memorando, senhor presidente. Coloco à disposição dos nobres vereadores, balancete da Câmara Municipal, cumprindo, como diz o regimento interno da Câmara, que todo dia 20 o presidente é obrigado a colocar na plenária o balancete financeiro da Câmara Municipal. Coloco à disposição de todos os seus vereadores. Referente ao mês de março de 2015. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da matéria na íntegra. Projeto de lei de número 21 de 2015, Gabinete do vereador Gelmires da Costa Gomes Filho, dispõe sobre determinar aos bancos e instituições assemelhadas obrigações relativas ao atendimento aos usuários do município de Armação dos Búzios e da outras providências. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios, por seus representantes legais, resolve. Artigo 1º, as agências bancárias e outras casas que pretendem as agências bancárias e outras casas que prestem serviços assemelhados aos bancários no município de Armação dos Búzios deverão efetuar atendimento em tempo razoável. Parágrafo 1º. Para os fins desta lei, entende-se como tempo razoável de atendimento o prazo máximo de 15 minutos em dias normais,
e de 30 minutos em dias precedentes ou posteriores a feriados prolongados. Parágrafo 2º. Nas agências de que trata o caput, os bancos são obrigados a fornecer aos usuários senhas numéricas de atendimento que identifiquem a instituição bancária e a agência, registrem o horário de entrada e de efetivo atendimento, bem como disponibilizar em local visível a informação da escala de trabalho dos caixas e demais funcionários da agência. Artigo 2º. O atendimento preferencial aos maiores de 65 anos, gestantes, pessoas portadoras de deficiência física e pessoas com crianças de colo, será realizado através de senhas numéricas preferenciais e oferta de no mínimo 15 assentos de correta ergometria. Artigo 3º. Os bancos deverão disponibilizar em todas as suas agências pelo menos um bebedouro de água e um banheiro para uso dos clientes. Artigo 4º. Nas agências de que trata o caput, os bancos devem disponibilizar no mínimo uma cadeira de rodas para atendimento às pessoas com deficiência ou pessoas que apresentem alguma dificuldade de locomoção. Parágrafo único. A disponibilização mínima prevista no caput deverá ser proporcionalmente aumentada, de acordo com a necessidade para o adequado atendimento às pessoas enquadradas nesta lei em cada agência bancária. Artigo 5º. O atendimento às pessoas mencionadas no artigo 4º será efetuado necessariamente no andar térreo das agências bancárias, salvo nos casos em que existam serviços de elevadores. Artigo 6º. Nas agências bancárias especializadas no atendimento de pagamentos, pensões e aposentadorias, fica vedada a formação de filas de idosos, devendo o atendimento ser processado através da distribuição de senhas com chamada por processo eletrônico e ou sonoro. Parágrafo único. As agências a que se refere o caput deste artigo garantirão os meios para que os clientes idosos possam aguardar sentados pelo atendimento. Artigo 7º. Os bancos deverão exibir em local visível nas suas agências as seguintes informações: o número desta lei, o tempo máximo de espera para atendimento nos caixas, o direito à senha numérica onde conste horário de entrada e de atendimento, o direito a no mínimo 15 assentos para uso preferencial de idosos, portadores de deficiência, gestantes e pessoas com crianças de colo, os locais do bebedouro e do banheiro para uso dos clientes, e a disponibilidade de cadeira de rodas para pessoas com deficiência ou que apresentem alguma dificuldade de locomoção. Artigo 8º. O não cumprimento desta lei sujeitará o infrator às seguintes penalidades aferidas relativamente a cada agência onde se verificar a infração. 1. Advertência por prazo de 30 dias para regularização. 2. Multa de R$10.000 na primeira autuação. 3. Multa de R$20.000 na segunda autuação. 4. Multa de R$40.000 na terceira autuação. 5. Multa de R$80.000 na quarta autuação. 6. Multa de R$160.000 na quinta autuação. 7. Suspensão da licença de funcionamento da agência por prazo indeterminado. Parágrafo 1º. A suspensão da licença de funcionamento somente cessará mediante a regularização do atendimento nos moldes previstos nesta lei. Parágrafo 2º. O auto de infração será publicado no Diário Oficial do município. Artigo 9º. O município disponibilizará meios eficazes para o recebimento das denúncias e respectiva averiguação, bem como para a fiscalização do cumprimento desta lei. Artigo 10. Os bancos terão o prazo máximo de 90 dias a contar da data da publicação desta lei para adequarem o atendimento ao público nas agências situadas em território do município do Rio de Janeiro ao disposto nesta lei. Artigo 11. Ficam revogadas a Lei 140, de 23 de março de 1999, e as disposições em contrário. Artigo 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Os munícipes, bem como todos os consumidores, têm o direito a padrões razoáveis de atendimento nas agências de que trata a presente lei. Não obstante existir lei anterior no município que regulamenta o tempo máximo para a fila nas agências bancárias, havendo ainda lei estadual regulamentando a matéria, é grande o clamor de toda a população que o mesmo tratamento seja dispensado também às agências assemelhadas, compreendendo ainda os portadores de necessidades especiais. Sala das Sessões, 14 de abril de 2015, Gelmires da Costa Gomes Filho, vereador autor. Questão de ordem, senhor presidente.
São Jorge, vereador Lohan Gomes da Silveira. Não, vereador Leandro. Vereador Leandro Pereira. Solicito que seja registrada a presença do vereador Leandro Pereira dos Santos, vereador Lohan Gomes da Silveira. Obrigado. São companheiros que têm o mesmo entendimento e pensamento, portanto, errei no nome, mas na qualidade são iguais. Gabinete do vereador Felipe do Nascimento Lopes, requerimento de número 31 de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que este subscreve, atendendo única e exclusivamente tudo mais o que determina o interesse público, requer do alta mesa na forma regimental o envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando que envie a esta Casa Legislativa cópia do contrato de prorrogação da concessão da Prolagos no ano de 2012, inclusive dos termos aditivos. Justificativa, sendo observado o artigo 35 da Lei Orgânica Municipal, como competência privativa da Câmara Municipal, em seu inciso 8 e 24, exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município, bem como solicitar informações ao prefeito sobre assuntos referentes à administração, e por isso me vejo na obrigação de pleitear a referida matéria. E, por fim, o interesse de analisar a ampliação do prazo de concessão dentro das metas contratuais de atendimento em relação ao fornecimento de água e tratamento de esgoto, inclusive a última prorrogação, pois solicitei em requerimento anterior e a resposta do Executivo está faltando a prorrogação feita no ano de 2012. Diante do exposto, rogo aos nobres pares para aprovação da matéria em epígrafe, sala das sessões 13 de abril de 2015, Felipe do Nascimento Lopes, vereador autor. Feita a leitura das matérias constantes da pauta, senhor presidente. Por constar o orador inscrito para o pequeno expediente, solicito o vereador Lohan Gomes da Silveira, seu tempo regimental é de 5 minutos. Pequeno. Passa, ele acabou de listar agora. Pequeno. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, internautas, bom dia. Senhor presidente. Eu confundi aqui os 5 minutos para falar da pauta, mas não vamos furtar, não. Vamos falar sobre o requerimento do vereador Felipe Lopes. Obrigado. Som. Senhor presidente, eu tenho tido muita precaução para falar da Prolagos. Falar no sentido de cobrança pertinente dessa casa que tem tido. Por quê? Ao longo de todos esses anos, desde a assinatura, lá atrás, da concessão desse serviço, muito pouco se avançou. Muito pouco se avançou. Hoje o município dispõe, de certa forma, de uma rede coletora de esgoto que, na sua grande parte, não se trata de mérito da Prolagos e, na verdade, mérito do município, através da lei que instituiu a compensatória, a lei de autoria do vereador Genilson Drummond de Pina, não é isso, vereador? Que permitiu que o município alcançasse, talvez, o mínimo que nós temos hoje dentro do município. E, ao longo de todos esses anos, esses contratos de concessão a Prolagos têm sido, de certa forma, uma incógnita, sim. Né? Eu acho muito difícil qualquer um de nós, vereadores, saibamos o inteiro teor a fundo desse contrato. Então, eu estou muito tranquilo na votação desse requerimento. Eu acho que é um passo importante, vereador Felipe Lopes, para que a gente comece definitivamente a pautar a questão do esgoto na nossa cidade, que vai ao encontro de algo que eu tenho falado aqui nessa Câmara, que é de estabelecermos as prioridades. E, dentro dessas prioridades, obviamente, nós estamos falando da questão do saneamento básico. Então, vereador Leandro, vereador que tem abordado desde 2009, quando chegou nessa casa, a enxurrada, né, vereador? O deságue de esgoto no Canal da Marina, passei por lá no domingo,
infelizmente, é uma situação catastrófica. E eu acho que o primeiro passo de muitos que deverão ser dados, é termos o conhecimento a fundo, termos uma análise a fundo do processo do contrato do nosso município com a Prolagos. Então, eu quero destacar esse requerimento. E do vereador Gugu, comentava com o vereador Gugu, a Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor tem feito um bom trabalho, vereador, tem feito um bom trabalho, quero parabenizá-lo pela condução do trabalho. Não pude estar presente na última reunião da Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor por conta de um compromisso pré-agendado, mas eu acho que essa iniciativa de convidar, né, a diretoria dos bancos estabelecidos no município, de dar uma arrochada, de dar uma conversada, prevalecendo e defendendo o interesse da nossa população, é muito positivo. Parabéns a Vossa Excelência. E hoje, Vossa Excelência apresenta uma lei que institui ali obrigações relativas ao atendimento no nosso município, em respeito ao deficiente, ao idoso, à gestante. Então, quero parabenizar pelas iniciativas. São duas propostas na pauta de hoje muito importantes. Muito obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, senhor. Obrigado, caro vereador. Questão de ordem, ilustre vereador Urielzinho da Saúde. Gostaria de registrar a presença do nobre vereador. Registrado, companheiro. Vereador Felipe Lopes, Vossa Excelência tem um tempo regimental de 5 minutos. Mas era 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência presente, nossos internautas, um bom dia. Nesses 5 minutos que temos para falar sobre a pauta, eu gostaria de falar sobre o requerimento em que estou colocando nesta manhã. De fato, nós, às vezes, cobramos muito e temos que cobrar da Prolagos sobre a questão do esgoto na cidade. Quando a Prolagos começou a operar na cidade, a cobrança era da água e do esgoto. Nós cobrávamos a Prolagos a questão de água e de esgoto. Hoje ainda nós passamos por alguns problemas no abastecimento de água na cidade. Em algumas regiões da cidade, nós temos ainda problemas de abastecimento de água. Mas hoje nós temos também um grande problema, e esse problema é da cidade inteira, que é o problema do esgoto. Nós deixamos de ter aquele grande problema do abastecimento de água, que antigamente nós tínhamos, né? Os caminhões mais frequentados da cidade era o caminhão-pipa, muito conhecido aqui do pessoal há alguns anos atrás. Mas a Prolagos, ela se preocupou em fazer o abastecimento de água, porque isso, de fato, dá um retorno para a empresa, ela tem um retorno financeiro da exploração do abastecimento de água, mas, em contrapartida, a nossa rede de esgoto não avançou a contento quanto o abastecimento de água. Porque a rede de esgoto, ela não é lucro para a empresa, ela é gasto para a empresa. Mas nós temos que ponderar que a rede de esgoto é de suma importância, porque é algo da sobrevivência dessa cidade. Nós somos uma cidade turística e dependemos das belezas naturais, das praias, para que Búzios continue sendo Búzios. E isso nos preocupa muito, porque quando a Prolagos chegou na cidade, talvez tivéssemos aí menos da metade do número de habitantes que nós temos hoje. Então a cidade cresceu de forma considerável, e a rede de esgoto, ela não acompanhou esse crescimento. Nós temos uma estação de tratamento de esgoto feita talvez há 10, 12 anos atrás, que foi projetada e que hoje não dá conta do que já tem na cidade, da população que mora aqui na cidade, permanente da cidade. E aí nós temos uma sazonalidade que no final de ano a gente sai de 30 mil e passa a quase 200 mil. Isso tem nos preocupado, porque hoje só o nosso volume de esgoto já é o nosso grande problema. A gente passa por
vários pontos da cidade e a gente sente aquele cheiro de esgoto e as pessoas, que cheiro de esgoto é esse? É o esgoto, de fato, que está ali. É o esgoto que está indo para a rede de água da chuva, que está saindo aquele aroma, aquele cheirinho, né? Terrível, que afasta, que deixa o turista desconfiado, que nos deixa desconfiado, porque isso acaba indo para o mar. Agora, qual é a grande responsabilidade da Prolagos? A gente coloca toda. A responsabilidade da Prolagos é toda. Só que a gente também precisa conhecer, porque o que nós sabemos é que a Prolagos teve aí um alongamento de contrato até 2041. Eu pedi esse processo, e todo o processo, mas essa última renovação não veio. Por isso que eu estou pedindo novamente. Porque nós queremos entender até quando a Prolagos vai estar, qual é a responsabilidade da Prolagos, se ela tem até 2041, que cronograma é esse? Porque, por exemplo, ela tem até 2041, mas a gente não sabe aqui, eu particularmente não sei, qual é o cronograma de rede de esgoto que a Prolagos tem para essa cidade. Se o cronograma for até 2041, eu não sei se a cidade tem esse tempo todo. Não sei se Búzios tem esse tempo todo. Porque hoje a gente já tem sérios e graves problemas em praias como, por exemplo, a praia de Manguinhos. Olha, quem mergulha com segurança na praia de Manguinhos, tem um colega aí, o irmão do prefeito Mirinho, que teve um problema sério, né? Ele já tem um problema de saúde sério, mas molhou o pé ali na água e entrou uma bactéria, deu um problema sério. Então, qual é a segurança que o buziano tem hoje de dar um mergulho na praia de Manguinhos? Nenhuma. Canal da Marina. Só quem é doido mergulhar no canal da Marina. Altamente contaminado. Então, nós estamos falando hoje do problema do esgoto que está no seio, no coração da cidade. No coração da cidade. E que aí a gente tem que ter essa responsabilidade, esse compromisso de saber qual é o cronograma da Prolagos, o que ela vai fazer, o que ela pretende fazer, qual é a preocupação, qual o planejamento disso. Porque se o contrato é até 2041, se a gente esticar esse prazo até 2041, talvez tenhamos que correr um sério risco, e até irreversível. Nós temos exemplos, senhor presidente, só para concluir, da Lagoa de Araruama, por exemplo. Olha o esforço que é feito para despoluir. Mas por quê? Porque não prestaram atenção no começo do problema. Então, a gente não pode bobear com Búzios, porque se a gente bobear, daqui a pouco acontece como aconteceu com Araruama. Casas à venda, casas abandonadas, ninguém quer ir para lá mais. Então, a nossa riqueza, que é o mar, que são as praias, a gente tem que preservar e tem que tomar muito cuidado, porque o que parece que não pode acontecer com a gente, já está acontecendo, senhor presidente. Obrigado. Então, este requerimento de hoje é para saber exatamente qual é a responsabilidade da Prolagos em relação ao esgoto nosso. Muito obrigado. Obrigado. Tem mais ninguém pequeno, não? Solicito o primeiro vice-presidente para assumir e fazer uso da palavra. No grande expediente. Convoco o vereador Henrique Gomes para fazer uso da tribuna em seu tempo regimental de 15 minutos. Senhores vereadores, senhor presidente, assistência presente. Hoje, na verdade, eu quero falar da Câmara. Quero falar dos 100 dias de governo da nossa frente à Câmara Municipal. Todos sabem que o município, a cidade,
ao encontrarmos, falando de orçamento, encontramos um orçamento para esse ano diferente do orçamento do então ilustre presidente Leandro Pereira. O município, esquecendo de fazer a sua arrecadação, que é o dever do gestor público, e às vezes eles esquecem das obrigações caseiras que tem que ser feita em casa. Nós aprovamos o orçamento de 2013, se não me engano, vereador Lohan. Foi, na época, mandaram 250 milhões, mas nós tínhamos muita emenda, caímos 240 milhões. Concorda isso, se Vossa Excelência me permite, com essa sua brilhante ideia ou de lembrar as coisas? E acabou que o município não atingiu isso, ou atingiu 220. Porém, no ano subsequente, que é o ano de 2014, não é isso? Para 2015. Aliás, eles não atingiram o objetivo de 240 milhões. Atingiram 209 milhões. Concordam? 209 milhões foi o que eles atingiram. Ora, qualquer município da região qualquer município do Brasil, automaticamente, eles, de um ano subsequente, eles aumentam de 5% a 10%. Isso é natural. É natural no município. E aqui, pelo contrário, aqui foi inverso. Aqui diminuiu, e esse ano vai ser pior ainda. Porque com a redução dos royalties do petróleo, vai ser pior ainda. Eu acredito, no meu entendimento, um pouco que a gente visualiza, eu acho que não chega aí a 180, o vereador Lohan, ou 170 milhões. Isso é ruim porque para o município que vinha com crescimento e de repente começa a crescer que nem rabo de cavalo, aí acaba trazendo transtorno para todos. E para essa Câmara não está longe. Eu quero dizer para os colegas, nós vamos ter que cortar na própria pele, da carne nossa mesmo, não tem jeito. Conta se fecha, tem que fechar a conta, Genilson. Então, nós começamos com um corte. Esta casa tinha, todos sabedor, 103 cargos comissionados. Descemos para 93 e ainda vamos ter que descer mais. Aí, infelizmente, os colegas, pessoas, vereadores, porque é muito fácil eu estar aqui xingando, dizendo que o governo tem excesso de arrecadação, a metade do orçamento, paga funcionário, fantasma e tudo, e nós temos que ser exemplo. Se a gente não for exemplo, não vou falar de lá. Então, nós temos que nossos exemplos aqui. Eu vou chegar lá, quero chegar lá. Então, começamos nesse trabalho. Implantação do monitoramento aqui ontem. Fiquei muito feliz, porque ontem lia-se a matéria e passava nos telões, e as pessoas começaram a observar, realmente, alguns, não, está errado lá, e foi muito legal, foi ontem, né, o vereador Lohan? É um avanço, foi um avanço aqui desta casa, é de todos os vereadores, não é do Henrique Gomes. Nós ganhamos uma van para o CREVIP, eu poderia buscar para mim sozinho, mas eu dividi em todos, porque são todos parlamentares e todos têm os mesmos sentimentos. Ora, então, a questão aqui é do colegiado. E o colegiado tem que estar junto. Eu sei que é difícil, a gente tem vários colegas, amigos, que trabalham, mas, infelizmente, às vezes, é necessário cortar na própria carne. Bom, buscamos aproximação com a sociedade através da tribuna popular, com mais uma oportunidade das entidades também fazer parte aqui, além que só tinha uma. Entendeu? Estamos desenvolvendo um site que daqui a pouquinho você vai ter tudo que você imagina que você vai entrar na Câmara, você vai conseguir. Então, esse é um trabalho árduo pela nossa equipe, pelos companheiros, até mesmo pelos vereadores. A valorização do funcionalismo. O funcionalismo público aqui da Câmara, eles se sentem felizes, as Fábio está aí, aqui eles se sentem felizes de trabalhar. Garantimos a data básica,
os 8%, não só dos concursados, mas também dos comissionados. Mas isso se deu pelo enxugamento da máquina administrativa, porque se eu não enxugo, eu não consigo fazer isso. O gestor público, ele tem que ter a qualidade, ele tem que mostrar a capacidade de gerir aquilo que ele tem. E aí, acabamos de criar mais 4 vagas de concursados. Entrou a Sabrina, dizia para mim, essa semana entrou no meu gabinete, presidente, eu queria agradecer a Vossa Excelência por ter me convocado. Eu falei, não, você não precisa agradecer a mim. É o dever do homem público fazer o dever, é aquilo que é o dever meu. E só chamei você porque houve o enxugamento da máquina que possibilitou chamar você. E aí, estamos trabalhando. O arquiteto Otávio Gabaga está finalizando o projeto da Câmara, se Deus quiser, daqui a mais uns 15 a 20 dias. Eu tenho já um encontro marcado aqui em Brasília. Os vereadores que puderem me acompanhar, irem com o maior prazer. Dona Júlio Lopes está aí reservando uma verba de 2,5 milhões, aproximadamente. Isso para nós é muito importante. Vamos construir no bairro São José. Bairro São José vai ser outro bairro após a Câmara. Vocês vão ver o que é a revitalização de um bairro que há anos e anos continua. Antigamente chamava 7 lâmpadas. E hoje, o município tende a crescer para fora do centro da cidade. Discutimos ontem, aprovamos, vereadores ontem, o projeto de mobilidade urbana. Parabéns a todos os vereadores dos esforços que tivemos todos nós. Ontem, segunda-feira, sessão extraordinária. E fizemos ontem um esforço incrível. Afinal, seu vereador Messias, parabéns, Vossa Excelência, presidiu a comissão de mobilidade, deu um show. Porque aturar certo tipo de pessoa na nossa cidade é complicada, meu. É complicada, porque tem uns caras que viajam, às vezes, um fuma um negócio diferente, uns troços doidos. Amber diz que é o seguinte, uns fumam um bagulho estragado. Amber é doido. É só Amber mesmo. Mas eu quero chegar. Os royalties do petróleo. O que tem a ver a Câmara? Não tem nada a ver. Os royalties do petróleo não entram aqui diretamente, mas indiretamente entra. Quando o município perde 50 milhões, é 50 milhões que deixa rodar na cidade que não tem ISS. E a Câmara mexe na Câmara. Para vocês terem ideia, janeiro, fevereiro do ano passado, o município recebeu 6 milhões e meio. Esse ano, 2 milhões e 700. O vereador Lohan falava isso. Grande presidente de comissão mista de orçamento. Você acompanha tudo. Então nós está atingindo a Câmara. Nós estamos antecipando algo que vai acontecer. Que é claro, é notório o que está acontecendo. E o homem público, Lohan, tem que ter a visão administrativa para acompanhar. Então, eu encaminhei aos colegas, há coisa de um mês atrás, solicitando que haveria um novo corte. Infelizmente, não é porque eu quero, e aí não é Henrique Gomes, não sou eu que quero. Eu não estou fazendo porque eu quero cortar na pele, mas é necessário, o homem público é necessário. Ora, bola. Eu não vou ganhar uma improbidade administrativa por causa de ninguém. Eu não vou. Então, é um desabafo que eu estou fazendo. Eu solicitei aos colegas. Há 30 dias atrás, eu não queria trazer isso para a tribuna, mas infelizmente, eu não estou tendo respostas. E se eu não tenho resposta, eu tenho que vir a público. Se eu não tenho resposta, eu tenho que vir a público. A gente faz um acordo. Um acordo se faz quando há possibilidade de ter acordo. Quando não se tem, não adianta. Quando não se tem acordo, não adianta. E aí a realidade é outra, vereador Genilson. A realidade é outra. Então, eu encaminhei solicitando aos colegas que reenviassem a nova estrutura de gabinete de cada um. Até agora não recebi. Ou não está acreditando que eu vou fazer, ou não está respeitando o presidente,
ou está achando que o presidente não vai fazer? Aí eu vou saindo um pouco de Henrique Gomes e ir para o administrador. Eu tenho que fazer. Então, o prazo é amanhã para definir isso. Se não definir, eu vou estar fazendo o que devo fazer através da orientação do meu procurador municipal. E aí, estou reencaminhando de novo aos gabinetes, solicitando que seja encaminhado até amanhã. Eu falava, não sei qual minuto meu tem. Tem 11. O Valmir está aí, me inspira até falar mais. Grande vereador. Não é Valmir, não. Pensei que era Valmir, parece que é Valmir, rapaz. Eu quando falava, é a idade, é verdade. Quando eu falava que os royalties não tem nada a ver conosco, e não tem mesmo não, a gente não recebe através dos royalties, mas recebemos através do investimento no royalties na cidade. Então você perde no ISS, você perde no imposto de renda, enfim. Então eu estou antecipando algo que possa acontecer. Então, gente, eu queria dizer para os colegas, aqueles que tiverem dúvida, vamos sentar, vamos reunir. Eu tenho um trato com as pessoas amigas. Eu tive aqui 9 votos. Nunca aconteceu isso na história de Búzios. No segundo biênio, nunca ninguém teve 9 votos para presidente da Casa Legislativa. Então, estou à vontade para fazer dentro de um colegiado com o maior respeito, com o maior carinho que eu tenho por todos. Agora, é necessário o exemplo sair desta casa. Se esta casa é de leis, as leis têm que ser implementadas aqui. Então, estou partindo para uma determinação que é importante para a nossa cidade e queria a colaboração de todos os colegas. Bom, fechando, eu queria, mais uma vez, agradecer as entidades que tiveram conosco nessa discussão do Plano de Mobilidade Urbana, aqueles que contribuíram junto com a comissão do Messias, começou o Lohan, a Joyce também não estava presente, mas justificou. Eu acho que foi importante, não é para os vereadores nem para o prefeito André. O plano de mobilidade é importante para a nossa cidade, para o nosso município, que é maior do que eu, é maior do que todos os vereadores e é maior do que o prefeito. O plano é do município. E aí, o município está passando por uns problemas difíceis, mas até agora eu não vi ainda as ações que devem ser feitas para a cidade andar. As fábricas, por exemplo, os funcionalismo público não receberam a sua database desse ano. O governo tem que ter atitude. Tem que fazer atitude. Que aí quem fica mal são os vereadores. O mais eu quero agradecer e dizer para os colegas que aqui não tem ninguém dono da verdade, mas sim, temos que enfrentar a verdade. Obrigado. Convoco o vereador Genilson Drummond de Pina para fazer uso da tribuna. E o seu tempo é de 15 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, meu cordial bom dia. Senhor presidente, eu vou iniciar a minha fala desse dia parabenizando o vereador Felipe Lopes pelo requerimento solicitado para que a gente tenha os esclarecimentos desse contrato, dessa permissão, dessa cessão com a Prolagos, onde em 2012 foi dado até 2041. E nós tínhamos olhado o contrato anterior. No contrato anterior, que é um contrato
que é feito através do Estado com a empresa Prolagos, e foi o consórcio São João, onde no mesmo contrato estão inseridos vários municípios da região dos lagos. E aí o contrato é tão maluco que ele não diz quanto seria investido em Búzios, quanto seria investido em Cabo Frio, quanto seria investido... Não fala, ele falava de forma genérica que seria investido na região dos lagos, nesses municípios, um total de 20 a 25 quilômetros, não me falha agora a memória, que é um absurdo. 20 a 25 quilômetros não é nada. Com essa lei do esgoto, que é de minha autoria e do ex-vereador Fernando Gonçalves, nós fizemos mais de 30 quilômetros de rede em Búzios. A Praia da Ferradura, Jeribá, aqui atrás, no Bosque de Jeribá, então João Fernandes, vários lugares foi feito com essa lei do esgoto, que falaram em algum momento aqui em acabar com a lei do esgoto. Isso é o maior erro. A gente pode até corrigir a lei do esgoto. E eu estou entrando, senhor presidente, com um requerimento, na semana que vem, solicitando a relação dos projetos que estão parados lá no planejamento, porque quando dá o habite, e aí, na liberação do habite, isso é transformado na lei do esgoto, que é a medida compensatória. Então, eu acredito que hoje a gente tenha mais de 50 quilômetros de rede para fazer com os processos que estão parados lá. Então, eu vou pedir essa informação ao secretário de Planejamento para que a gente possa estar cobrando ali e fiscalizando para que isso seja implantado na nossa cidade, porque eu já falei aqui várias vezes, o vereador Lohan tem cobrado sempre aqui da Prolagos, é uma pessoa que cobra sempre, mas infelizmente as ações, a gente não foge do nosso controle, porque é Estado, eles fazem aquilo que querem, não respeitam. Agora, uma cobrança absurda aí nas contas. O vereador Lohan falava do eliminador de ar, então aumentou mais de 50%, 40%, 50% o valor. A gente está fazendo uma pesquisa porque a conta de energia da região dos lagos é mais cara do que do estado do Rio. Então também nós temos que fazer essa reclamação e buscar essas informações, se realmente é verdade. Por que essa cobrança na região é mais cara do que no Rio de Janeiro? Então isso são concessões do Estado, mas que nós também podemos fazer um barulho e cobrar informações acerca disso. Então, estarei entrando com o requerimento na semana agora, solicitando essas informações. Quero aqui falar mais uma vez, a gente tem falado, hoje cobrei mais uma vez da secretária de Educação em relação à ajuda de custo. Não pode, falei, secretária, não pode, nós já vamos para o 4º mês e os alunos não estão recebendo ajuda de custo. Liguei para o prefeito, não consegui falar, tem que resolver essa situação. Tem aluno que não está pagando a mensalidade porque depende dessa ajuda. Então tem que pagar. Foi feito, tem que pagar. Outra coisa, o uniforme. Cobrei mais uma vez o uniforme. Uniforme, nós já estamos no 4º mês. Tem que ter uniforme. Me falou que está sendo, terminando agora o processo licitatório, que para o mês de maio talvez já tenha o uniforme. Então é preciso, e a gente vai estar cobrando. Vai estar cobrando para que isso aconteça. Uma preocupação que está acontecendo no nosso país, e graças a Deus ainda não chegou aqui na nossa cidade, e de todos os problemas que Búzios tem, Búzios é uma cidade abençoada, se a gente olhar como um todo, a nível de país e a nível mundial. As coisas ruins, talvez aqui em Búzios elas não aconteçam com a mesma frequência ou com a mesma brutalidade com que acontece em outros lugares ou até mesmo em outros lugares do mundo. E a gente está vivendo um problema terrível, que é o problema da dengue. E a gente não sabe, não está acompanhando, porque, graças a Deus, como falei, repito, não aconteceu aqui ainda. Eu conversava ontem com a secretária de Saúde, e falou que não tem registro. Mas São Paulo, quem está acompanhando aí nos noticiários, São Paulo está uma epidemia de dengue. Então, uma coisa terrível.
já morreram algumas pessoas, e perguntei para ela, secretária, como é que Búzios está, caso aconteça, Deus permita que não, mas pode acontecer, já aconteceu em outros anos, e ela me falou que o município está preparado para esse atendimento, caso haja necessidade, e a gente tem que estar atento, e falei para ela, e as campanhas de prevenção, é preciso que coloque na rua, porque está num estado, enquanto está longe da gente, a gente acha que não vai chegar, mas a hora que chegar, se não estiver preparado, aí vai ser um Deus nos acuda, vai tentar correr para outros municípios, que vão estar com esse mesmo problema, e aí não vai poder atender a nossa população, então é preciso que nós, vereadores, estejamos atentos a isso, e assim que cada um puder encontrar com a secretária, cobrar as ações de prevenção, para que nada disso aconteça e atinja a nossa população. Voltando aqui, que eu tinha anotado aqui e acabei passando, em relação à lei do esgoto, quando aconteceu, e ali falaram, ali, o Gino falou ali da tribuna, mas o Rio Una, e é verdade, foi um problema do Rio Una, que é o município de Cabo Frio, aí vamos falar sem puxar para A ou para B, aquilo ali ia acontecer, querendo Búzios ou Macaé, Rio das Ostras, municípios que fazem esse limite com Cabo Frio pelo mar e que, de qualquer maneira, está sendo atingido, né? Ia acontecer de qualquer maneira. Mas, na minha opinião, a Câmara, naquela oportunidade, perdeu a oportunidade de entrar com uma ação civil pública contra o município de Cabo Frio e, obviamente, contra o Estado também, porque é quem dá autorização ambiental para que se fosse feito, né? Quer dizer, e hoje, quase 2 anos depois, as pessoas já quase não falam mais e o esgoto continua sendo jogado lá. Do mesmo jeito, né? E aí a fiscalização poderia estar acontecendo através de uma ação civil pública impetrada pela Câmara, que tem... As pessoas podem até falar, mas por que uma pessoa poderia ter entrado? Acredito que sim, mas não tem a mesma força que uma Câmara, que é um poder de um município, e que poderia ter feito isso e não fez. Então, às vezes, a gente perde a oportunidade, e até mesmo, caso não tivesse acompanhado a fiscalização por parte do Estado, porque são eles que dão a concessão e eles que fiscalizam, e aí ficaria mais difícil, ia buscar a ajuda do governo federal, o meio ambiente federal, para que pudesse, então, estar fiscalizando o Estado e o município de Cabo Frio, que com certeza está prejudicando e muito, repito, hoje já não se fala mais nisso, mas com certeza está prejudicando, porque o esgoto continua sendo jogado lá da mesma forma. Mas as coisas acabam acontecendo e caindo no esquecimento da população, porque surgem novos fatos, e um fato desse de tanta importância e de tanta relevância acaba ficando esquecido. Então é para a gente repensar isso e buscar. É o momento, presidente. Vossa Excelência está aí apresentando todo esse trabalho que Vossa Excelência tem feito, e muito bem, quero já parabenizá-lo nesses 100 dias. É a oportunidade que Vossa Excelência tem de tomar essa responsabilidade, não sozinho, mas junto com todos os vereadores, e nós analisarmos e vermos o que é possível fazer junto com a nossa Procuradoria, para que nós possamos entrar com essa ação e colocar o nome da Câmara, não só como mérito de ter feito, mas buscar uma forma de defender a cidade do esgoto que está sendo jogado a cada dia e que, repito, já não se fala mais nisso. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Genilson. Vossa Excelência com certeza tem razão, e vamos nos unir em força para realmente fazer valer a nossa representatividade. Vereador Messias, Vossa Excelência tem um tempo regimental de 15 minutos. Por favor, assistência, puder contribuir com esse trabalho, eu agradeço muito, e com um beijo no coração. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, internautas,
Primeiro, senhor presidente, eu quero falar para Vossa Excelência que, sobre o plano de mobilidade urbana, que o município agora já tem aprovada a lei que o institui, eu tenho que falar que foi uma vitória da cidade. Uma vitória da cidade. Eu tenho dito já, o vereador Lohan também tem falado isso, tem algumas pessoas que ignoram o que tem acontecido na cidade. Na última eleição, houve uma mudança inesperada. Não ainda aquela mudança anunciada de que abusos têm que mudar, chega de políticos antigos, tirar esses prefeitos que não... Isso é um discurso oportunista, que não merece ser considerado. Isso sai da boca de oportunistas, de pessoas que não contribuem nada com a cidade. Mas o povo manifestou, sim, um sentimento de mudança, não de pessoas. Embora seja fato, vereador Lohan, que tem muitas pessoas na nossa cidade que poderiam nem aqui estar, que a gente não sabe de onde veio, a gente não sabe o que andou fazendo por lá, e que chega aqui querendo falar, querendo ditar regras, e que a gente percebe, apenas com um mínimo de observância, a gente percebe que são pessoas vazias, que não têm nenhuma contribuição a dar. Oportunistas, que gritam porque não estão sendo abraçadas, porque não estão recebendo aquilo que querem receber de nós, buzianos, e que não tiveram por onde passaram. Aí eu falo uma coisa que a minha filha costuma dizer, ela que faz análise, ela faz psicologia, minha filha está fazendo psicologia, ela diz o seguinte: tem gente que precisa fazer análise, porque tem um comportamento tão estranho, um comportamento tão inconstante, ou um comportamento tão incomum, que não é próprio de uma pessoa equilibrada, e que aí ela diz: pô, pai, tem muita gente que precisa fazer análise, porque realmente são pessoas que não estão centradas. Mas a mobilidade urbana, senhor presidente, que nós discutimos e votamos aqui ontem, foram 4 sessões, presidente. 4. Nós realizamos ontem 4 sessões. Começamos o processo desde que a matéria chegou na casa no dia 26 de março. Dia 26 de março, a matéria foi colocada em pauta. O projeto de lei que institui o plano de mobilidade urbana e as diretrizes para sua execução. Veio para a pauta no dia 26 de março. Depois disso, nós realizamos uma audiência pública, fizemos 3 reuniões com ampla participação da sociedade, tem que ser registrado isso. 65 entidades foram contactadas, foram convidadas. Eu não posso dizer que as 65 receberam o convite, porque por telefone ou por e-mail, nós só tivemos uma confirmação de que chegou à entidade o convite para 52 das 65. Porque algumas não tinham telefone, ou o telefone não era mais da entidade, ou o e-mail para o qual mandamos o convite retornou o e-mail porque a entidade tinha aquele e-mail desativado. Agora, fato é que das 65, chegou o convite para 52. E na audiência tivemos uma resposta satisfatória, que confirma que aquelas que receberam sim o convite e se interessaram em participar da discussão, aqui vieram. Agora, aquelas que receberam o convite, mas que aqui não vieram para a discussão, eu só posso dizer que perderam o bonde da história. Só posso dizer que perderam a oportunidade de contribuir para a discussão. Eu só posso te dizer que não adianta nada ir para o Facebook e publicar coisas lá, porque o fórum de discussão é aqui, nas audiências,
nas reuniões, como se diz no popular, mostrando a cara, olhando no olho e falando aquilo que pensa, e se submetendo à discussão e ao contraditório, porque o que eu penso, o que você pensa, não é uma verdade consumada, é uma opinião que pode ser contestada, e isso promove uma discussão. E aí vai prevalecer o pensamento de uma maioria. Isso é democracia. E eu, se não for maioria, eu tenho que me submeter à vontade dessa maioria. E ali na frente, se algo tiver que ser rediscutido, todos nós teremos a oportunidade de trazer à mesa de novo, de trazer às reuniões o nosso pensamento, a nossa opinião, e quem sabe até para mudar os rumos daquilo que vem sendo executado. Mas, de novo, num processo de discussão, de participação, com cada um apresentando a sua opinião e prevalecendo de novo a vontade de uma maioria. Se não for assim, não estaremos nós numa democracia. Aí seria um regime ditatorial, de controle. E aí o Amber Rabelo me perguntou ontem, depois do processo terminado, ele me perguntou: vereador Messias, como é que foi? Finalizamos, Amber. Foi um processo importante, bem sucedido, com a participação de entidades, e prevaleceu a convergência de um entendimento. Não prevaleceu vontade de governo, não prevaleceu vontade da Câmara, e também não prevaleceu a vontade isolada desse ou daquele segmento da sociedade. E aí eu disse para ele: porque, Amber, impor a vontade, no sentido de que um segmento quer impor a sua vontade, que o legislativo quer impor a sua vontade, ou o governo quer impor a sua vontade, isso é ditadura, isso é próprio de um regime ditatorial, ou alguém querer mudar a regra, querer trazer alguma contribuição que não foi resultado de uma discussão, é tentativa de golpe. É você querer depois desfazer tudo que foi feito dentro de um processo participativo. Então, senhor presidente, nós alcançamos o nosso objetivo. Foram mais de 10 horas de reuniões, uma audiência que aqui tivemos, mais 3 reuniões, mais de 10 horas de discussões, de contribuições de diversas entidades. Pedala Búzios, representado pelo Amber Rabelo, Cooperativa de Transporte, Cooper Búzios, taxistas, arquitetos que estão participando de toda a discussão, vinham participando de toda a discussão desde o começo, Beto Bloch, Márcia, arquitetos e urbanistas, o secretário de governo Humberto Alves, aqui esteve, porque chamamos ele para entrar nessa discussão, porque o governo tem que vir, porque diante dos questionamentos ele tem que estar presente para justificar o seu entendimento. Um outro funcionário da Secretaria de Planejamento, o Bruno, também aqui esteve, participando das reuniões. O FECAB, que não participou das reuniões, que não oficializou uma proposta, depois que a gente finalizou o trabalho na sexta-feira, se reuniu no sábado e encaminhou para a gente no domingo, por e-mail, propostas que foram consideradas, que foram analisadas, algumas delas incluídas no projeto final, nem todas, obviamente. E nós não queríamos que eles ficassem satisfeitos, não. Agora, ficar satisfeito, não ficar satisfeito é uma coisa, porque se eu tenho uma opinião, eu sempre vou querer que a minha opinião prevaleça. Mas eu tenho que entender que, por mais que eu queira que a minha opinião prevaleça, nem sempre ela é aquela que tem que ser contemplada. Nem sempre a minha opinião é aquela que deve ser considerada, porque ela pode estar errada. E assim foi. E nós aqui na Câmara, e eu disse ontem, nós temos o dever de dizer isso para as entidades. Consideramos tudo, mas nem tudo foi acatado, porque nem tudo está em conformidade com o entendimento que temos sobre o que é essa lei. Muitas coisas que foram colocadas, e eu disse ontem, são
opiniões, são sugestões estranhas a essa lei. Podem ser consideradas em outro momento. Falar de licitação de transporte, por exemplo, é uma discussão importante, mas é um outro momento. Não é aqui, nessa lei que foi votada ontem, que estabelece as diretrizes para a mobilidade urbana no município de Armação dos Búzios. Então, senhor presidente, nós tivemos, eu posso dizer, ontem foi um momento histórico. Eu disse para um interlocutor, para uma pessoa com quem eu falei ontem, eu já estou no meu 3º mandato. Eu não vi aqui na casa uma tramitação de um plano, porque nós estamos falando de um plano, não é uma lei qualquer, não, um plano municipal, uma política pública. Eu não tenho, em toda a minha experiência, uma lembrança de um processo tão tranquilo, que avançou com participação, com colaboração de todos os vereadores, a sociedade dando uma resposta. Nem o plano diretor foi um processo turbulento. O Código Ambiental também, não tanto quanto o plano diretor, mas também foi um processo difícil. Agora, esse plano de mobilidade, a gente conseguiu convergir para um entendimento e rapidamente, senhor presidente, rapidamente aqui, que foi um mérito desta casa, porque o processo de elaboração pelo governo foi longo. Eu quero dar o crédito para o governo porque as secretarias de Planejamento e Desenvolvimento Urbano se esforçaram para concluir a elaboração do plano ainda em tempo de ser encaminhado para uma votação naquele prazo da lei federal que garante ao município buscar os recursos federais para executar a mobilidade urbana, que é um tema importante. Mobilidade urbana é qualidade para o cidadão no que diz respeito à sua mobilidade, o seu deslocamento, saindo de um bairro para ir para o outro. Essa questão que todos nós sofremos no dia a dia de problemas com transporte, é o ônibus, é a van. Hoje mesmo uma pessoa me falou, vereador Lohan, e aí é uma questão que afeta o trabalhador buziano no dia a dia. Uma pessoa de manhã me disse que estava na Rasa, aguardando a van. Estava no ponto há mais de 30 minutos, vinha trabalhar aqui no centro. Estava no ponto de ônibus há mais de 30 minutos esperando a van. Até algumas passaram, mas cheias. Cheias. E aí, mais de meia hora depois, conseguiu pegar uma van. E aí ainda tem um problema que é o absurdo do absurdo. O motorista da van, ele conduz o veículo não para atender a necessidade do usuário. Ele vem a 10 por hora, 20 por hora, porque ele está catando passageiro. Pois é, fica aquela competição entre motoristas, que fica ali olhando, e quando não é para retardar, lento, é ultrapassando, porque quando ele está vazio, ele vai a 200 por hora, porque ele quer ultrapassar o que está na frente para pegar o passageiro. Quando ele está com algumas vagas ainda para completar, ou que ele sabe que vai esvaziar o carro ali na frente mais, porque alguns passageiros vão ficar em Manguinhos, ele vai devagar, porque ele está com o carro, e aí, de repente, ali na frente, ele vai pegar alguém para ganhar mais um valor na passagem. Mas isso acontece porque não temos cooperativa, porque cooperativa, o resultado do trabalho não vai diretamente para o bolso do motorista. Cooperativa não tem patrão, não tem empregado. Cooperativa é um organismo em que todos atuam, todos trabalham, pegam a linha boa, pegam a linha ruim, pegam uma van cheia aqui agora e circula depois com a van vazia. Todos eles passam por isso e no final o lucro é distribuído entre eles, de maneira igual. Cooperativa é isso. O que temos em Búzios não é cooperativa. Tem um nome, mas não funciona como tal. Por isso que temos esses problemas. Por isso, senhor presidente, que temos esses problemas. Que o cidadão não é atendido, o serviço não é de qualidade. O estudante que tem aquela possibilidade de uso de uma vaga gratuita,
Tem problema com o motorista porque ele não quer liberar essa vaga porque é mais um trocado, é mais uma passagem para o bolso dele diretamente. E se fosse uma cooperativa de fato, ele não teria essa preocupação, porque o resultado dependeria do conjunto do trabalho de todos eles, que no final do mês o lucro, o resultado seria distribuído. A parte vereador Messias, o tempo já está terminando, de Vossa Excelência, mas eu não poderia deixar de falar, como relator e membro dessa comissão especial instituída por essa presidência. Vossa Excelência citou o trabalho de todos os vereadores na condução dos trabalhos, mas eu queria destacar o trabalho de Vossa Excelência, que muitas das vezes, no uso da tribuna, aborda assuntos de extrema importância, de coragem de assumir um posicionamento e também, paralelamente a isso, muito técnico. Isso, muitas das vezes, recai sobre Vossa Excelência um discurso um tanto quanto cansativo ou um discurso meio assim, meio assado, mas muito pelo contrário. Quero parabenizar Vossa Excelência pela condução dos trabalhos, quero parabenizar Vossa Excelência à frente de importantes comissões que muitas das vezes não é visto, não é divulgado, não é propagado, mas é importante para a cidade. E isso é o mais importante, que seja para a cidade. Independente, né, das críticas ou dos elogios, eu quero, nesse minuto final, destacar o trabalho de Vossa Excelência, a condução de Vossa Excelência à frente das discussões de um projeto, de um plano tão importante para a nossa cidade. Parabenizar Vossa Excelência. Eu agradeço pelas palavras. Senhor presidente, só concluindo, alguém me perguntou hoje de manhã, isso é importante para a população, alguém me perguntou o seguinte: afinal, a Câmara votou uma lei que cria um plano ou ela votou o plano? Aí eu respondi até para a pessoa, e essa resposta é para a população como um todo. O governo elaborou um plano, a Câmara votou uma lei que institui esse plano. Foi isso. A lei institui o plano, mas o plano ele foi elaborado pelo governo. Ele não vem aqui à votação. Ele tem que ser executado de acordo com a lei que foi votada. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Eu também, tão igual o vereador Lohan, eu acho que tem umas discussões na cidade que ela é importante. E, às vezes, as pessoas questionam seus direitos sem ter direitos. E agora, por exemplo, o Vossa Excelência falava da situação das vans. É uma realidade, você quer pegar a van, vai lá para a Rasa, de manhã você não consegue pegar, 7h30, 8 horas. E quando você fala, eles ficam uns donos de van zangados com a gente, aborrecido. Mas nós estamos aqui para defender o interesse da sociedade. Não estou aqui para defender o interesse de dono de van de ninguém. Ele tem que cumprir com o papel dele. Ele tem que dar um serviço à sociedade. Se a sociedade não tem serviço, nós, como homem público, temos que buscar aquilo que a sociedade deseja. E é uma realidade que o Vossa Excelência falou, e precisa ter coragem. Porque se busca muito seus direitos, mas os deveres deles não fazem. Não fazem. E aí é muito fácil. Você quer ver encher isso aqui na quinta-feira? Diz, vai acabar com a van. Vem aqui a multidão. Ah, mas a van tem que dar o serviço à população. Não parece ninguém. Então, parabéns pelo bilhete de discurso de Vossa Excelência. Também quero ressaltar a importância da comissão que nós, a princípio, né, tivemos aquele desencontro, mas Vossa Excelência, ao deitar na cama ao lado, refletiu da importância da criação, e Vossa Excelência tem um papel brilhante, maravilhoso. Tenham paciência, porque, infelizmente, nessa nossa cidade, como diz Genilson, no arrastão, vem cada tipo de lata e bateria junto do arrastão, que é demais. Mas parabéns, e é isso que é o nosso papel. Mesmo, às vezes, não atendendo os abutres de plantão que vivem nos Facebook falando mal dessa Casa Legislativa. Parabéns a Vossa Excelência. Bom, o projeto de lei de 021/2015 está sendo encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça e redação final para emitir parecer. Coloco em votação o requerimento de número 031/2015. Vereador Felipe Nascimento Lopes dispõe sobre solicitar ao senhor prefeito que envie a esta Casa Legislativa cópia de contrato de prorrogação de concessão da Prolago do ano de 2012, inclusive dos termos da aditiva. Em votação, aquele favorável à Constituição, aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada tratado do expediente da ordem do dia, essa presença encerra a sessão em nome de Deus. Bom dia.